poder do teu amor. Shalom, queridos, a paz, aqui é a pastora Cléo, e nós estamos aqui mais uma noite para ministrar, acerca do seminário, e desde já eu quero declarar que esse seminário vai ser uma bênção para as nossas vidas, um tempo de cura, um tempo de libertação, e hoje nós vamos estar falando acerca da denúncia de pecados e a quebra de vínculos. Nós entendemos e cremos que Deus criou o universo e tudo que nele há, e nos criou a sua imagem e sua semelhança, para que pudéssemos ser seus amigos, para nos relacionarmos com ele, para o adorarmos. E nós ouvimos o apóstolo no domingo passado falando acerca do amor de Deus. Antes que você passe por essa libertação, por esse tempo de cura, é tão importante ter ouvido essa palavra de que Deus nos ama, de que Deus verdadeiramente deseja que todos nós sejamos abençoados e que o amor de Deus, ele cobre todos os nossos pecados. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas é necessário que possamos compreender acerca de algumas coisas e, dentre elas, entendermos o que é realmente o pecado e o porquê que nós precisamos diariamente confessar os nossos pecados diante de Cristo. E entender que o pecado, ele faz separação entre nós e o Senhor. Então Deus, ele nos criou para termos esse relacionamento, mas o pecado nos separa. A palavra de Deus, lá em Isaías 59, o versículo 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, é importante que entendamos que o pecado nos separa de Deus. Por mais que possamos estar vindo à igreja, por mais que possamos achar, nossa, eu estou tão certo, eu sou uma pessoa boazinha, mas todos nós pecamos. A palavra do Senhor diz que todos nós andávamos desgarrados. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a nossa vida precisa passar por esse processo de libertação. E nós precisamos entender. Eu só consigo confessar algo que eu entendo, que eu compreendo, que eu tenho verdadeiramente o entendimento de que aquilo não está certo. Então eu queria que você desde já guardasse no seu coração essas duas perguntas. O que é pecado? Existe um caminho de restauração para as nossas vidas? Então, no decorrer dessa palavra, eu espero que você compreenda, entenda verdadeiramente no seu coração de que realmente Deus tem um plano de restauração para as nossas vidas. Mas todos nós precisamos entender e compreender acerca dessas coisas. E a palavra do Senhor, lá em Atos, capítulo 15, o versículo 19 e 20, diz assim: por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Então, quando os apóstolos eles se reúnem nesse momento, muitos gentios estavam sendo salvos ali. E o que fazer com aquele povo? Qual seria a orientação? Nós entendemos desde o princípio que o Senhor deixou tantas leis, regras, limites, mas quando nós chegamos no Novo Testamento, debaixo da graça do Senhor Jesus, os apóstolos se veem ali necessitando orientar as pessoas, orientar os gentios, ou nos orientar. Essa palavra é para nós hoje. Porque a palavra de Deus ela é imutável, ela não muda. E nós entendemos aqui que aquelas pessoas como nós, elas se converteram, elas mudaram de rota, elas tomaram a decisão de seguir um outro caminho. E quando isso acontece nas nossas vidas, há mudança. E muitas vezes a mudança no começo parece incômoda.
Nós queremos o Senhor Jesus, mas muitas vezes não deixamos que o Senhor penetre em todas as áreas da nossa vida e faça realmente uma limpeza, uma restauração. E eu quero dizer para você hoje, querido, que quanto mais você abrir o seu coração para Deus, mais o Senhor vai agir na sua vida, mais o Senhor vai restaurar, vai curar, vai transformar tudo aquilo que necessita ser restaurado e curado. Porque, na verdade, o seu espírito já está compreendendo muitas coisas da palavra, mas a sua alma ainda traz muitos traumas, a sua alma ainda traz iniquidade, ainda traz muitos males e que eles precisam ser confessados diante de Deus. Então, nós entendemos, através da palavra, o que significa pecado. Pecado nada mais é do que uma rebelião. Não se importar com a vontade de Deus, afrontar deliberadamente a vontade do Senhor. E os pecados é fruto do pecado. Então, desde o início, nós entendemos que Adão pecou e todos nós pecamos. Só que o que acontece é que Jesus veio com um plano de restauração para as nossas vidas. Mas todos nós cometemos pecados. E nós precisamos confessá-los. E os pecados são incontáveis coisas que o homem vai praticando no decorrer da sua vida, por ter deixado a Deus, por estar se preocupando mais com a sua vontade do que com a vontade do Pai. E a palavra lá em 1 João diz que aquele que diz que não tem pecado já pecou. Então todos nós pecamos e precisamos da graça, do amor, da restauração, do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. E a palavra que ainda diz assim, em hebraico, pecado significa ratá, que significa pecado, algo pecaminoso, condição de pecado, culpa pelo pecado, punição pelo pecado. E no grego, essa palavra se fala hamartia, errar o alvo, errar, desviar-se do caminho, andar no erro, desviar-se da lei de Deus, violar a lei do Senhor, aquilo que é errado, uma ofensa, uma violação da lei divina, seja individualmente ou coletivamente. É um conjunto de pecados cometidos, seja por uma única pessoa ou por várias pessoas. Então, nós entendemos que quando nós pecamos, não existe para o Senhor pecado grande, pecado pequeno, tudo é pecado. O que vai fazer a diferença são as consequências dos nossos erros. E nós entendemos pela palavra do Senhor que Deus deseja que nós realmente venhamos mudar a nossa rota, converter totalmente o nosso caminho. Nós não podemos ficar cocheando em dois pensamentos. Ora queremos agradar nossa vontade, ora queremos continuar no mundo, ora não, vamos para a igreja, vamos cultuar, vamos adorar, não quero servir a Deus. Nós precisamos tomar uma decisão firme no nosso coração. Ah, pastora, mas são tantas coisas, são tantos erros, eu não consigo, já tentei, já me esforcei. Querido, quero dizer para você que nós não conseguimos sem a presença do Senhor Jesus. Nós não conseguimos sem a ajuda do Senhor Jesus. Todos nós precisamos nos apegar a Cristo, porque é com Ele que nós vamos vencer, é com Ele que nós vamos verdadeiramente passar por todas essas coisas e ter uma vida plena, uma vida abundante, como diz a palavra do Senhor. O Senhor deseja que vá bem o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Então, todas as áreas da nossa vida, Deus deseja restaurar, Deus deseja tratar. E a palavra do Senhor, em Mateus 22, do 37 ao 40, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Então nós entendemos que diante de tantas leis que nós vemos no Velho Testamento, o Senhor, ele resumiu todas essas coisas em 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo. Quando nós compreendemos essa verdade de que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, acima do dinheiro, acima da nossa família, acima dos bens, acima de todo o poder que possa existir aqui nessa terra, nós vamos caminhar de acordo com a sua palavra e amar o próximo como a ti mesmo. Queridos, se eu não consigo amar a Deus, que eu não estou vendo, eu sinto, mas eu não vejo, como não amar o próximo que está aqui ao meu lado? Então são coisas que no decorrer da nossa vida nós vamos praticando e nós estamos fugindo desses mandamentos e precisamos retornar. Nessa caminhada com Cristo, Deus vai nos tratando até que chegamos à estatura de varão perfeito. E todos os dias nós vamos abrindo nosso coração. O Espírito Santo vai trazendo entendimento sobre áreas da nossa vida que necessitam ser tratadas. E quando os apóstolos, nessa passagem de Atos, quando eles dizem aqui, olha, Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Novamente, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Então, na verdade, não é a vontade dos apóstolos, não é o querer dos apóstolos aqui, mas eles colocam o Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo. Então eu volto a dizer, a palavra do Senhor continua a mesma. O Senhor, ele vem cumprir desde o princípio tudo aquilo que já estava escrito, para que possamos ter uma vida santa, uma vida agradável, para que vá bem a nossa alma, para que vá bem o nosso corpo. Deus só deseja o nosso bem. E nós entendemos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos está escrito na sua palavra como uma ordem. Não é um querer, hoje eu quero amar a Deus, hoje eu não quero mais, hoje eu vou amar o meu próximo, amanhã não amo mais. Não, é um mandamento, é um princípio que tem que fazer parte das nossas vidas. E quando nós violamos isso, nós estamos pecando contra o Senhor. E o Senhor entende para as nossas vidas e para todos, não há diferença entre nós e os judeus nessa parte. Essa palavra é para todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Deus deseja que nós possamos ter uma vida agradável. Não praticar a idolatria. O que significa isso? Não colocar nada, ninguém, coisa alguma no lugar do Senhor. Muitas vezes nós amamos os nossos filhos mais que a Deus. Muitas vezes colocamos o dinheiro no lugar de Deus, tomando conta do nosso coração. Muitas vezes corremos pelo trabalho e nos esquecemos de agradar o Senhor. Tudo aquilo, por menor que seja, que está ocupando o lugar do Senhor no seu coração, se torna uma idolatria. Então, nós precisamos examinar as nossas vidas e ver verdadeiramente onde está o lugar de Deus no nosso coração. Ele tem sido prioridade para você? Ele tem sido prioridade para mim? Realmente eu tenho amado o Senhor? Eu tenho adorado? Eu tenho cumprido o propósito do Senhor nessa terra? Ou simplesmente eu só tenho vindo buscar as bênçãos? Eu tenho colocado o Senhor de lado e estou preocupada com a minha vontade. Então nós precisamos olhar para nós, precisamos nos examinar. A palavra também fala acerca das relações sexuais ilícitas. A intimidade sexual foi dada por Deus para o homem e para a mulher como uma maneira de se completarem um ao outro,
unidos numa só carne, a plenitude do Senhor. Isso é uma bênção para as nossas vidas. Mas nós vemos no decorrer da nossa vida, no decorrer dos anos, desde a antiguidade, quantos pecados na área sexual, quantos delitos foram cometidos e têm sido cometidos hoje, que tem nos afastado do Senhor. Todo tipo de relação sexual que não esteja contida nessa relação de um casal que restabelece uma família, não está debaixo da bênção de Deus. Então, a fornicação, a masturbação, tantas coisas. Eu poderia citar aqui uma lista de pecados nessa área, envolvendo a internet, as mídias sociais. Quantos homens e mulheres têm adulterado dentro da sua própria casa, no seu quarto, no seu trabalho, se afastado de Deus, entrado debaixo de um vício. Muitas vezes nós achamos que o vício só é o crack, só é o cigarro, só é a bebida, mas a prostituição é um vício que cometemos e que desagrada ao Senhor. Então nós precisamos entender todas essas coisas e nós precisamos nos examinar a nossa casa, examinar a nossa postura diante de Deus, examinar o namoro, examinar o noivado, o futuro casamento. Muitas vezes nós vemos jovens dizendo, mas nós vamos nos casar. Ainda não estão debaixo do matrimônio abençoado por Deus, não constituíram uma nova família. Muitas vezes esse relacionamento nem vai dar sequência e você pecou contra Deus. Hoje nós entendemos que todas as vezes que um homem se relaciona com uma mulher, partes dessa mulher vai com o homem e partes desse homem vai com a mulher. E tudo isso traz consequências para as nossas vidas, maldições, vínculos, que nós achamos, já terminou, aquele relacionamento acabou, mas nós estamos colhendo frutos ainda dessa maldição, desse relacionamento que talvez não deu certo, que provavelmente não deu certo, e nós estamos sofrendo nesse presente. Então precisamos olhar para o passado, não para viver o passado, mas para quebrar esse vínculo, para quebrar essa maldição e começar verdadeiramente um relacionamento abençoado, santo, que Deus deseja para nós. Também quero falar acerca do homossexualismo, do lesbianismo, da pedofilia e tantos outros pecados relacionados nessa área. Hoje, nós estamos diante de uma sociedade que já está tão avançada na área da tecnologia, na área da ciência, tantas coisas que nós estamos vivendo hoje e que não imaginávamos anos atrás, mas estamos cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados que eram cometidos na época de Paulo, na época de Pedro, Tiago. Hoje, muito mais grave, nós estamos vendo essa área no sentido do homossexualismo, do lesbianismo, as nossas crianças, os nossos jovens sendo atacados. Nós precisamos quebrar esses vínculos. Muitas vezes são traumas da infância. Homens e mulheres que não tiveram um afeto de pai, não tiveram um afeto de mãe, não receberam amor, não receberam carinho. Mulheres foram maltratadas, violentadas e hoje estão buscando amor em outras mulheres. E tudo isso não faz parte do plano de Deus. Quero que você entenda que o inimigo deseja, de todas as maneiras, contrariar essas coisas da palavra. O inimigo deseja realmente manchar a imagem de Cristo, que somos nós. Somos imagem e semelhança do Senhor Jesus. O Senhor nos fez macho e fêmea, homem e mulher. Talvez você hoje aí na sua casa não concorde com isso, mas eu estou trazendo a palavra do Senhor. Essa é a palavra. E ela não muda por conta dos nossos desejos, por conta das nossas vontades. Queridos, eu quero que você entenda, compreenda no seu espírito que toda relação sexual
fora do casamento, fora de um relacionamento abençoado por Deus, do matrimônio, é pecado e traz consequências terríveis para a sua vida. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Um abismo chama outro abismo. Começamos com pequenas coisas e dessas pequenas coisas vamos nos envolvendo mais e mais. E quando vamos enxergar, já estamos totalmente distantes da presença do Senhor. Eu espero, em nome de Jesus, que você compreenda essa palavra, que o Espírito Santo traga revelação sobre a sua vida, de que isso não está agradando o coração de Deus, e que isso tem te afastado de viver o melhor do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Também quero falar acerca do comer carne de animais sufocados e do sangue. Isso, queridos, não é uma restrição dietética. Eu não estou aqui falando sobre o que você deve ou não comer. Ah, isso faz bem, isso aqui não faz bem. Hoje vamos ser vegetarianos, amanhã não vamos ser mais. Não. Deus não está falando acerca dessas coisas. Deus está indo muito mais além, porque o Senhor, Ele se preocupa com as nossas vidas. O Senhor verdadeiramente deseja que possamos ser santos no corpo, na alma e no espírito. Muitas vezes podemos estar fazendo algo que vai fazer com que o nosso irmão peque também. Precisamos entender acerca dessas coisas. Nós somos livres, mas tudo aquilo que vai fazer tropeçar o meu irmão, eu não vou fazer. Então é isso que diz essa palavra acerca desse excesso, desse zelo de verdadeiramente agradar o Senhor. Nós precisamos pensar no nosso próximo. Aqui está também o amor ao próximo. Paulo fala acerca dessas coisas e ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se queremos agradar o Senhor, se queremos verdadeiramente amar a Deus acima de todas as coisas, nós vamos cumprir essa palavra, nós vamos entender essa palavra e deixar para trás tudo aquilo que está prejudicando as nossas vidas. Tudo isso que eu estou falando aqui, meus irmãos, já foi vivenciado no passado. A palavra do Senhor diz isso, como era no tempo de Noé. Então nós vemos aqui práticas que estamos aqui combatendo e que já foram combatidas no passado. Mas por quê? Porque Deus vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja limpa, uma igreja adornada, perfumada. Você é a noiva de Cristo, eu sou a noiva de Cristo. E Deus deseja verdadeiramente que possamos, debaixo da graça, debaixo do amor do Senhor, nos purificar. E lembra quando eu falei no início? Será que existe um caminho de restauração? Poderíamos aqui, como eu falei, citar muitos e muitos pecados, mas eu quero, em nome de Jesus, crer que dentre esses que os apóstolos citam aqui, você vai examinar a sua vida, você vai olhar para dentro de si e falar: Senhor, isso aqui não está te agradando, Pai. Isso aqui tem me afastado de ti, essa área eu não tenho permitido que o Senhor acesse. Eu estou indo à igreja, eu estou cultuando, mas muitas vezes eu tenho caído no mesmo pecado, no mesmo erro. Por quê? Porque não houve uma quebra, não houve uma confissão. E Deus não revogou essas leis, queridos. Ele espera que você entenda e compreenda todas essas coisas. E o que eu preciso fazer, pastora? Eu preciso reconhecer. Eu preciso confessar, eu preciso abandonar e me arrepender. Eu preciso verdadeiramente mudar a rota da minha vida. E o que vai purificar eu e você? O sangue de Jesus. A palavra do Senhor diz lá em Colossenses: a vós, estando mortos pelos vossos delitos, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, tendo-nos perdoado todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário,
removeu inteiramente cravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando deles na mesma cruz. Nós precisamos compreender que o caminho de restauração passa pelo Calvário. O caminho de restauração passa pelo sangue de Jesus Cristo. Mas nós precisamos confessar. Tiago diz isso: confessai uns aos outros, para que possamos ser sarados, para que possamos ser curados. E pecado, querido, pecado tem nome. Eu não posso simplesmente dizer: Senhor, eu pequei, me perdoa. Eu preciso dizer para o Senhor qual é o meu pecado. Mas pastora, o Senhor já conhece todas as coisas. O Senhor conhece. Mas o diabo, o inimigo das nossas almas, ele precisa saber que nós estamos confessando que ali não há mais direito, que ali não há mais legalidade. E para que isso aconteça, eu preciso falar, eu preciso abrir a minha boca, deixar que o Espírito Santo sonde o meu coração. Queridos, nós conhecemos uma bula de um remédio. Podemos entender todas as coisas, saber para que aquele remédio serve. Mas se nós não tomarmos esse remédio, de nada adianta. O nosso corpo vai continuar enfermo, o nosso corpo vai continuar doente. Não adianta você ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, mas se você não tomar posse do benefício da cruz, se você não se apropriar de tudo aquilo que o Senhor Jesus já conquistou para você, nós precisamos ir à cruz todos os dias. E nesse seminário nós temos a oportunidade, junto com os demais irmãos, de confessarmos, de nos apoiarmos, de estarmos juntos. Você não consegue? Vamos te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar a confessar, a reconhecer as suas falhas, a reconhecer os seus delitos e receber o amor de Deus. Deus não deseja te envergonhar, Deus não deseja expor o seu pecado, pelo contrário, Deus deseja perdoar os seus pecados, apagá-los totalmente, para que você possa viver uma nova vida. Cada vez que pecamos, queridos, nós ferimos a santidade de Deus e rejeitamos esse amor. Por isso, se verdadeiramente nos convertemos, nós precisamos nos arrepender. E arrependimento não é remorso. Arrependimento gera no nosso coração uma tristeza profunda, uma mudança de atitude. Nós verdadeiramente passamos a sentir nojo, não queremos mais fazer aquilo. E precisamos da ajuda do Senhor. É deixar de lado um vício, é deixar de lado um pecado, é deixar de lado algo que está prejudicando a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos. Você está magoando o Espírito Santo, afastando o Espírito Santo da sua vida. Você precisa compreender essa verdade para que você possa confessar. Esse entendimento precisa ser verdadeiro, precisa ser real, para que possamos ter frutos dignos de arrependimento. Olha, nós precisamos entender, Judas, quando ele ficou triste por ter pecado contra o Senhor, ele não se arrependeu, por isso que ele se suicidou. Ele tirou sua própria vida. Ele tinha chance, ele tinha oportunidade de se arrepender, mas ele não quis. Ele se entristeceu, mas não teve coragem, vontade. Você tem direito a uma nova vida. Satanás tem mentido deliberadamente para você, deixado você debaixo dessa prisão, debaixo desse pecado. Mas hoje Deus está dizendo: há esperança, há solução, há um caminho para retorno, para restauração. E o Senhor deseja que você sinta esse arrependimento genuíno através do Espírito Santo. Pedro também pecou, mas ele se arrependeu e ele recebeu o amor de Deus. Quando Jesus se encontrou com Pedro, Jesus curou a sua alma. Jesus o amou. E é isso que Jesus vai fazer conosco nesses dias. Ele vai nos amar, ele vai nos abraçar. E a confissão, ela é necessária, porque através da confissão nós abrimos a porta para o perdão de Deus.
Devemos ter a prática da confissão. Através da confissão, nós não justificamos o nosso erro. Nós realmente entendemos e aceitamos. Eu pequei contra ti, Senhor. Davi disse isso. Pequei contra ti, Senhor. A minha alma está enferma. O meu corpo está enfermo. Precisamos reconhecer, pedir perdão ao Senhor. Precisamos pedir perdão ao nosso próximo, aquele a quem nós temos também magoado, maltratado. Quando você passa por esse processo de cura, de libertação, você é liberto, você é restaurado completamente. Áreas da sua vida que estão aí aprisionadas, você diz, meu Deus, isso aqui não vai para frente, isso aqui não dá certo, entra ano, sai ano, e eu continuo da mesma forma. É chegado o tempo de mudarmos essa situação. É você, querido, é você que precisa se examinar, é você que precisa confessar. A base para sermos curados em nossas emoções é liberarmos perdão para todas as pessoas que pecaram contra nós. Se não fizermos isso, nós não seremos perdoados por Deus. A oração do Pai Nosso fala acerca dessas coisas. O Senhor nos perdoa à medida que nós também perdoamos. Muitas vezes nós oramos o Pai Nosso, mas falamos da boca para fora. Nós não tomamos realmente posse dessa palavra. O Senhor deseja nos abençoar. A sua oferta no altar tem que ser santa, tem que ser abençoada. Mas ela precisa passar pelo Calvário. Ela precisa passar pelo perdão. Nós precisamos perdoar para que possamos estar livres e levantarmos as nossas mãos santas. E agradarmos o coração do Pai, e entoarmos louvores e adorarmos o Senhor livres, sem peso. Deus deseja que você possa bailar na sua presença, dançar, se alegrar, viver um novo tempo. Mas para que isso aconteça, precisamos confessar, precisamos perdoar e receber o amor de Deus. E para que não fique somente nas minhas palavras, eu quero ler para você também Levítico 26, o versículo 40, que diz assim: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então é tempo de nós confessarmos os nossos pecados. É tempo de passarmos pela cruz. É tempo de vivermos o melhor do Senhor. Receber plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós precisamos examinar, novamente eu digo isso, você precisa examinar a sua vida. Você precisa ir nos lugares mais escuros. Talvez naquele lugar que você disse, daqui eu não quero mexer, essa área eu não quero tocar. É essa área que Deus quer tratar. É essa área que Deus quer restaurar, para que você possa viver uma vida plena, uma vida abençoada, ter o melhor de Deus nesse tempo, porque o Senhor tem promessas para cumprir na minha vida e na sua vida. Eu espero em nome de Jesus que essas palavras penetrem no seu coração, que você seja abençoado através dessa ministração. Eu gostaria de fazer uma pequena oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor. Senhor, meu Deus, que cada palavra que foi dita aqui, o Senhor possa realmente, meu Deus, convencer os teus filhos de que necessitam de libertação, de cura, de restauração. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que tem impedido os teus filhos de realmente viver o melhor do Senhor nesse tempo, que seja revelado, caia por terra, Pai, em nome de Jesus, todo mal, Senhor,
todo mal, em nome de Jesus, seja repreendido. As escamas, ó Pai, tudo aquilo que tem cegado a mente dos teus filhos, seja agora arrancado, Senhor. Que cada mente, Senhor, seja levada cativa a Cristo, Pai. E que os teus filhos sejam abençoados, que eles possam se abrir para esse tempo de cura, de restauração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que eles possam realmente viver as promessas do Senhor. Oh, Deus amado, que o teu amor possa envolvê-los, que a vergonha, meu Deus, Pai amado, possa ser arrancada, que o remorso seja arrancado e que venha realmente o arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, para que as famílias sejam abençoadas, as famílias sejam restauradas, os jovens sejam abençoados, ó Pai. Ó Deus, todos aqueles que estão nos ouvindo sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, porque não é nem por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa completar a Tua obra na vida de cada um dos Teus queridos, ó Deus, e que possamos ver a manifestação do Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos. Que o Senhor te abençoe, querido. Que você possa compreender todas essas coisas e que nesse tempo nós possamos viver o melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.